好，我们要开始今天的主日崇拜。那么，崇拜开始之前，我们先报告一件伤心的事。Vamos iniciar o culto de hoje, mas antes de começar o culto, nós temos uma notícia triste a reportar. 我们敬爱的林妈妈，昨天晚上8点半安息主怀。A querida senhora Lin, ou Lan, ela ontem à noite, às 20 horas e 30 minutos, faleceu e agora está nos seios do Senhor. 露露的妈妈林妈妈因新冠肺炎过世。Ou seja, a Shanlan é a mãe da irmã Anita e faleceu de Covid. 我们求主亲自安慰露露姐妹，还有林妈妈的家属。Então, que o Senhor mesmo possa consolar a irmã Anita e a família. 盼望主保守林妈妈的家人，在疫情期间也都能够平安的度过。E que o Senhor guarde os seus familiares que possam atravessar esse momento de pandemia. 我们真的没想到新冠疫情会延续这么久。Ninguém esperava que a pandemia fosse durar por tanto tempo. 今天我们是透过网络来度过第二个复活节。E hoje é a segunda vez que nós estamos passando por Páscoa através de Zoom, por internet. 我们盼望借着主耶稣基督的复活， Nós esperamos que através da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, 他能带领弟兄姐妹平安的度过这可怕的疫情。que nós possamos atravessar essa pandemia tão terrível. 让我们早日能够回归正常的生活。Que nós possamos brevemente retornar à normalidade. 让我们早日回到教会做实体的聚会。E que nós possamos voltar brevemente para nos reunirmos fisicamente na igreja. 另外一个报告的事项是，今天主日崇拜后会有长职同工会，我们敬请长职同工都留下来开会。 Agora, o outro informe antecipado é que após o culto dominical, que todos os presbíteros, diáconos e líderes dos grupos possam permanecer para a reunião de líderes. 下面我们要静下心来，聆听我们的玛嘎列姐妹为我们弹奏的一首很好的曲子。 Agora nós vamos nos preparar nos corações com um prelúdio tocado pela irmã Margarete. 这首曲子是《哈利路亚》。 Esse hino é Aleluia. 我们借着这个曲子为我们的露露的妈妈做个默祷。 E ao mesmo tempo nós vamos fazer silêncio em memória a senhora mãe da irmã Lulu ou Anita. 我们也静下心来准备今天的主日崇拜。 E que nós nos acalmemos nossos corações preparando para o culto.
下面我要带领大家读一段经节。 Vamos fazer a leitura bíblica. 今天要读的经节是马可福音16章15到20节。 A leitura de hoje está em Evangelho de Marcos 16, versículos 15 a 20. 第15节， Leiamos em chinês. 他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就好了。”主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。阿们。 Amém. 下面我们要用诗歌来赞美我们的主。 Hino de louvor. 我们以最诚挚的心，手唱心和的来赞美主。我们今天要请于记姐妹跟劳拉姐妹来带领。我们把诗歌 Cantemos com coração em casa. E hoje nós temos duas dirigentes, a irmãs Cristina e Laura. 我们把时间交给 Tina 跟劳拉。 Vamos agora entregar o resto do tempo nas mãos dela. 亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Bom dia, irmãos e irmãs. 我们真的很开心，今天是我们主得胜的日子。 Estamos felizes, pois hoje é o dia que o Senhor venceu. 所以我们今天要用诗歌第96首。 E, portanto, hoje nós estaremos cantando esse hino 96. 主今复活。 Ressurgiu. 我们邀请弟兄姐妹们在家里头跟我同声同心同名来歌颂我们的主。 Convido a todos os irmãos a cantarem junto conosco em seus lares com microfones desligados. 基督主今复活，哈利路亚！天人一致同欢喜，哈利路亚！万声歌颂赞主名，哈利路亚！天长地和齐相依，哈利路亚！爱之救赎已完成，哈利路亚！与敌征战做得胜，哈利路亚！我是手臂举头来，哈利路亚！基督看是我们，哈利路亚！我们农主今复活，哈利路亚！他曾舍身救我命，哈利路亚！使我旅途高和在，哈利路亚！并说花木分和归，哈利路亚！我们下面时间交给
Laura 姐妹。O próximo hino, quem vai dirigir será a irmã Laura. 弟兄姐妹平安早。 Paz seja convosco, irmãos. Bom dia. 今天是我们主耶稣基督的复活。 Hoje é o dia de ressurreição de Jesus Cristo. 让我们用欢喜快乐的心， Que nós cantemos com o coração de alegria. 来歌颂以赞美他的名。 Para adorá-lo e o teu nome. 我们一起来唱这首诗歌。 Cantemos esse hino. 他活，他活。 Adoro Cristo vivo. 我是复活救主，他今就在世间。我知道他是活着，无论人如何说，我亲眼见他赤手，亲耳听他有声。正当我需要他时，他在我旁。他活，基督耶稣经过复活，与我同行，与我同行，在人生的路途。他活，救恩已经完成。你若问我他如何活，他活在我心中，在我是会环境中，我听见他力量。虽然我心在强权，但我终不灰心。我知道他必引导，经过风雨飘摇，甚至他先知日，终必领导。他活，他活，基督耶稣经复活，与我同行，与我同行，在人生的路途。他活，他活，救恩已经完成。你若问我他如何活，他活在我心中。哦，圣徒欢喜欢喜，都当扬声歌唱，当唱哈利路亚，永归耶稣君王。他是生者的盼望，又是求者力量，无一人像他可爱，人是善良。他活，他活，救主耶稣经复活，与我同行，与我同行，在人生的路途。他活，他活，救恩已经完成。你
求神常常活在我们心中，他的言，他的话语。Que o Senhor vive sempre em nossos corações e a sua palavra também esteja em nossos corações. Obrigado. 下面我们特别让诗班做了一个献诗。Temos agora o coral. 我今天要献的诗歌是《奇异恩典》。É a graça bendita. 这是我们第一次尝试用网络来做这样的一个合唱。É essa primeira vez que nós fazemos coral através de internet. 当然，我们还有很多改进的空间。É claro que nós temos muito espaço para melhorias. 因为这是我们第一次做这样的工作。Porque é a primeira vez que nós estamos fazendo trabalho desse tipo. 天父，我们感谢赞美你的恩典，你赐给我们有这样的机会，用我们的歌声，用我们的心灵来赞美你。天父，这个时候你安静我们，因为我们都是第一次做录影的工作，大家都不习惯，求主你来帮助我们，我们将以下的时间恭敬仰望交在你的手里，求你掌管。我们这样子同心祷告，奉靠主耶稣的名祈求，阿们。阿们。
这是我们第一次尝试，当然，有很多不足的地方，我们仍然需要改进。Essa foi a nossa primeira experiência. É claro que reconhecemos que há muitos pontos a melhorar, então que Deus possa nos ajudar. 下面我们要低头做个祷告。Oremos. 我们天上的父神，我们知 Pai 道， nosso que está nos céus, 我们知道今天是你复活的日子， nós sabemos que hoje é dia de ressurreição do Senhor. 我们知道因着你的复活，你在我们身边陪伴着我们，拯救了我们脱离苦难。 Nós sabemos que através da sua ressurreição o Senhor nos salvou, nos livrou das dores. 我们也深深的知道你在疫情期间给我们智慧，带领我们对抗可怕的病毒。 E nós sabemos que no meio da pandemia o Senhor está nos dando a sabedoria de como enfrentar essa pandemia. 我们深信，只要靠着你的指示，我们必能平安的度过这可怕的疫情。 E nós cremos, através do Senhor, com certeza nós passaremos por essa pandemia. 我们知道我们的智慧能力不够， Nós sabemos que a nossa capacidade e nossa inteligência é insuficiente. 我们盼望你亲自来带领我们今天的主日崇拜。 Nós esperamos que o Senhor mesmo nos dirija o nosso culto. 让今天的崇拜能够合乎您的心意， Para que o culto de hoje seja da vontade do Senhor. 也盼望您赐智慧给弟兄姐妹们， E que dê sabedoria para os irmãos. 让大家能明了你今天借着 Kitchen 的牧师所传讲的讯息。 Para que nós todos possamos compreender a tua palavra a ser transmitida através do pastor Kishner. 我们这样祈求祷告，乃是奉主耶稣基督的名求。阿门。 Assim nós agradecemos e pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 下面我们要读经， Leitura bíblica. 今天要读的是马太福音28章1到10节。 Está em Mateus 28, de versículos 1 a 10. 第一节，安息日将近，7日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓，突然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人就因他吓得浑身乱颤，甚至和死人一样。天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣，他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。快去告诉他的门徒说，他从死里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看哪，我已经告诉你们了。”妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒。忽然耶稣遇见他们，说：“愿你们平安。”他们就上前抱住他的脚拜他。耶稣对他们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们要往加利利去，在那里必见我。”下面还有28章16节到20节。 A seguir, Mateus 28, 16 a 20. 16节，11个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑，
耶稣近前来对他们说：天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界末了。我们今天很高兴有 Kitchen 的牧师来到我们中间证道。E nós estamos muito contentes em ter o pastor Kirchner no nosso meio para pregar a palavra do Senhor. 今天要证道的主题是复活，耶稣在死亡和生命重新定向的惊人胜利。O tema de hoje é ressurreição, a surpreendente vitória de Jesus sobre a morte e a reorientação da vida. 我们把下面的时间交给 Kitchen 的牧师。Vamos agora entregar o resto do tempo nas suas mãos. Bom dia a todos. 大家早上好。 Em especial, queremos desejar a todos uma feliz celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. 特别是今天，我们要祝各位弟兄姊妹们，这个庆祝主耶稣基督的复活之日快乐。 Mais do que nunca, numa celebração de culto como esta, devemos lembrar da ressurreição de Cristo. 那么特别是今天呢，我们复活节，我们就更加的应该来思考主耶稣基督的复活。 Porque representa a vitória sobre a morte. 因为这就代表了主耶稣基督战胜了死权， E a reorientação da nossa vida diante dessa nova realidade. 同时也面对了这个新的实际，我们的生命的重新定向。 É interessante que talvez nunca antes fosse tão importante a gente falar sobre a vitória sobre a morte. 这个或许我们这个应当就是认定这是这个战胜死权的一个最重要的一个时刻。 Este mês de março marcou uma estatística muito triste para o Brasil. 这个3月份对巴西来说是一个非常悲哀的一个里程碑。 Nunca morreram tantos brasileiros em apenas um mês em toda a história do Brasil. 就是在全巴西的历史当中，从来就没有一个月份是死了那么多的巴西人。 Então, mais do que nunca, nós precisamos falar sobre a vitória de Deus em Cristo sobre a morte. 所以呢，我们就必须的要提起，就是神他在耶稣基督的身上所获得的战胜死权的胜利。 Porque até as pessoas do mundo que nunca pensaram muito seriamente nisso agora estão tendo que pensar. 因为这个从来都没有考虑到这一方面的人呢，现在都必须要来深刻的反省思想了。 Estão tendo que pensar que, de repente, podem morrer de uma hora para outra, de uns dias para o outro. 我们都要来思考，就是或许一刹那之间，或者说是一天之内，我们就可能会死亡。 E não somente os mais velhos, os mais jovens também. 不只是老年人可能会死，就是年轻人都可能会死。 Então, talvez nunca antes fosse tão necessário nós lembrarmos e celebrarmos e anunciarmos a ressurreição, a vitória da vida de Deus sobre a morte. 所以这个我们在思考主耶稣基督的战胜的死权这件事情是至关重要的。
eu me sinto extremamente privilegiado de poder trazer e ser um instrumento de trazer a palavra de Deus sobre essa vitória sobre a morte. 所以我就感到非常的荣幸，能够在此时此刻来传讲，主耶稣基督战胜死权的这个事实。 Porque é aquilo que move a nossa vida adiante, é aquilo que nos dá esperança. 因为这个就是能够来推动我们往前走，让我们能够充有着盼望。 Eu escolhi falar sobre essa passagem do final do Evangelho de Mateus, 那么我就选定了今天的经文是马太福音的末了， porque ela nos mostra algumas situações diferentes que aconteceram sobre aquilo que significou a ressurreição de Cristo para os primeiros discípulos. 因为在这里就给我们看到了，就是这里头有着一些的情景是给我们当时候初期的信徒他们所见到的。 Vejam que eu escolhi duas palavras-chave, né, nesse tema para essa pregação. 我们在这里可以看到有两个关键词是我们今天的讲道里头所要着重的。 A primeira delas é surpreendente, 第一个就是惊人， porque a ressurreição pegou a todos de surpresa. 因为这个复活呢是大家所意想不到的。 E a segunda palavra é reorientação, 第二个关键词是重新定向， porque a vida dos discípulos nunca mais foi a mesma depois disso. 因为从那个时候起，门徒的生命呢就跟之前是完全不一样了。 Nessa sequência que o texto nos apresenta, a ressurreição de Cristo, 所以呢，我们在这里所看到的这个在主耶稣基督他复活之后，接下来所要发生的事， nós vemos como as coisas começam a partir de uma percepção, de uma visão ainda muito distante daquilo que deveria ser a realidade dos discípulos que creem. 我们就看到了这个当时的情景和门徒们他们所相信的是之间有着一个距离。 E quando nós chegamos no final do texto, nós encontramos a retumbante vitória de Cristo responsabilizando os discípulos por uma missão. 这个当时我们就看到了基督取得了一个胜利，同时他也这个托付给门徒一个任务。 Por isso que eu falo que surpreendente e a ideia de reorientação são as duas coisas chaves aqui. 所以这就是为什么我在这里所要提的两个关键词呢，就是惊人和重新定向。 E nós, como cristãos no século XXI, precisamos ouvir de novo essa mensagem. 那么我们都身为21世纪的基督徒呢，就必须要来研读这一篇信息。 Especialmente nós que estamos cansados, já assim, completamente assoberbados por essa situação de pandemia, já faz um ano e pouco que nós estamos nessa situação. 特别是我们现在处身于这一个疫情，我们都已经感到非常累的疫情，已经拖了1年多了。 Então, talvez a nossa tendência seja de desanimar, de ficar prostrados, de não ver saída. 或许我们的倾向就是垂头丧气，看不到出路。 E do ponto de vista humano, realmente as coisas no Brasil não dão muita expectativa de alguma mudança drástica. 而且我们在巴西所看到的情景就是不太可能会有任何一个突然的改变。 Mas ainda bem que a vitória de Deus sobre a morte em Cristo
nos diz, nos mostra que nós temos outra fonte de encorajamento. 但是我们在这里所看到的，耶稣他战胜了死亡，就给我们一个鼓舞的心情。Nós temos outra motivação que vem de Deus para a vida. 我们在这里可以看到了又有的一个对生命的一个盼望。E é isso que nós queremos ver na sequência desse texto aqui, de uma maneira bem resumida, é claro. 这就是我们接下来所要来看的这些经文，现在只是做一个简介。A primeira coisa que nós percebemos na narrativa do capítulo 28那么我们在第28章里头所看到的这个叙述里头， é que o que toma conta dos discípulos é tristeza depois da morte de Cristo. 就是笼罩他们的，就是在主耶稣基督死了之后的在他们身上的悲伤。 E claro, não poderia ser diferente. A morte produz tristeza naqueles que ficam sabendo da morte. 当然，我们知道他们不可能有另外一种反应，因为这个死亡的确会带给我们悲伤。 É triste saber que mais uma pessoa da nossa comunidade na Cabo Verde faleceu ontem à noite. 同时我们刚才也接到了一个消息，就是昨天晚上我们教会的一位姊妹，她已经过世了。 Assim como é triste saber que pessoas próximas, talvez da própria família, estão passando uma situação de luto, vizinhos, talvez. 或许我们也知道我们的亲朋好友或者邻居，也可能经历过了类似的情形，这也使我们悲伤。 O nosso vizinho mais próximo aqui de casa morreu de Covid faz 2 semanas. 那么我们家附近的一个邻居，他也是2个星期前走了。 Então a morte está muito próxima de todos nós o tempo todo. 所以这个死亡呢，是随时随刻都徘徊在我们的四周围的。 E quando o texto diz que as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, vão até o sepulcro no primeiro dia da semana, no domingo de manhã, 当这个经文说到这些妇女，就是有包括了抹大拉的玛利亚，还有那个玛利亚，他们都到了坟墓去。 a gente pode imaginar muito bem qual era o espírito, qual era o sentimento dessas mulheres. 我们就可以想象得到这些妇女她们内心当中的一个心情是如何的。 Elas estavam transtornadas, desoladas, tristes pela morte do seu Senhor. 她们都是因着主的过世而感到非常的悲伤的。 Elas não estão indo para o sepulcro pensando, ele ressuscitou. Não, elas estão pensando em ir ali terminar de ajeitar o corpo de Jesus que teve que ser sepultado às pressas. 他们去到那个墓的前面，并不是说是主耶稣基督复活了。他们当时候连这个念头想都没有想到，他们就是想说是这个因为主耶稣基督匆匆忙忙的被埋葬，说不定有什么需要他们去帮忙的，去把尸体能够更安放的好一点。 Jesus morreu quase que na hora de começar o sábado dos judeus com o pôr do sol na sexta-feira. 主耶稣基督的死亡呢，就是几乎就是安息日要开始的时候，就是在星期五的傍晚的时候那个时刻。 E não deu tempo para fazer o sepultamento da forma adequada que os judeus faziam. 因为就是安息日要开始了，所以就很匆匆忙忙的就把它安葬了。 Então as mulheres pensaram, bom, depois do sábado dos judeus, nós vamos lá e vamos terminar de preparar o corpo de Jesus para seu sepultamento. 那么也因为这样子匆忙的关系，所以他们就想说是等安息日过后，这个他们要去那里去把那个尸体给它整理好，然后再正式的安葬吧。 Então é para isso que elas estão indo para o sepulcro.
para 所以 terminar o sepultamento de Jesus. Só isso. 所以这也就是为什么他们要到那个墓前面，就是为的是要能够让主耶稣基督的尸体能够有一个比较好的安葬。 Mas elas são surpreendidas, 但当时候他们都感到非常的惊讶， porque aconteceu terremoto, a pedra do sepulcro rolou, 因为突然之间地大震动，石头就滚开了， e entraram e viram anjo de Deus ali dentro do sepulcro, dentro dessa gruta, dessa caverna que era o sepulcro. 那么他们就看到了，在这个墓洞里头，有主的使者是坐在上面。 Na realidade, ele até sentou sobre a pedra que foi rolada, pelo que diz o texto aqui. 而且按照经文上面讲说，是主的使者甚至还坐在滚开的石头的上面。 E aqui nós temos uma coisa muito interessante, porque o texto diz que esse anjo, ele resplandecia a glória de Deus. 而且在这里的叙述就是说是这个天使的相貌如同闪电， Era parecido com um ser humano, mas obviamente era ser celestial, anjo, alguém que vinha da presença de Deus. 换句话来说，就是说是他的相貌像人，但是很明显的，他是来自于天上的。 Rosto brilhante, vestes brancas, limpíssimas. 他的相貌发亮，如同闪电一样，衣服洁白如雪。 O texto diz que quando os guardas romanos que estavam cuidando do sepulcro viram o anjo, caíram como mortos. 看守的人呢，甚至于看到了这个天使，都吓得浑身乱颤。 Obviamente as mulheres ficaram assustadas. 甚至和死人一样，妇女也同样的这个非常的惊怕。 E ele diz no versículo 5, não tenham medo. 第5节说是不要害怕， Porque numa situação como essa, elas poderiam sair correndo de lá, apavoradas, e não voltar mais. 因为像这种情况之下，谁被惊吓了，那可能就会马上就拔腿就跑，就不再回来了。 Quer dizer, a primeira coisa que surpreendeu as mulheres foi a pedra do sepulcro, que lacrava o sepulcro, está removida. 那么首先第一件事情就是使他们感到惊讶的，就是本来是挡在这个墓前面的那块石头滚开来了。 Anjo de Deus aparece ali. 然后有主的使者出现了。 Mas na sequência tem muito mais surpresa. 但接下来呢，还有其他很惊人的一些情况发生。 Porque além do anjo acalmar as mulheres e dizer não tenham medo, 因为除了这个天使对妇女说不要害怕之外， ele também vai dizer para elas, eu sei quem vocês estão procurando. 然后他就接着说，我知道你们在找谁， Vocês procuram Jesus que foi crucificado, eu sei. 你们是在寻找那个被钉十字架的耶稣。 E a primeira coisa que ele diz é, ele não está aqui. 他在这里所做的回答的第一句话，第一段话就是他不在这里。 Como assim ele não está aqui? Você não espera que defunto saia do lugar em que ele foi colocado. 怎么可能他不在这里呢？这个你从来都不可能会想象一个尸体他会自己跑掉了。 E aí vem o anúncio pelo anjo da ressurreição. 那么接下来呢，这个也就是这个复活者的这个天使，他就说， O anjo diz, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. 就是照他所说的已经复活了。 E aí o anjo mostra o lugar em que o corpo de Jesus tinha sido colocado antes e não estava mais lá. 那么天使就把那个原先安放尸体的地方就指给他们看，他们也确认了，就是尸体已经不在那里了。 O que chama a atenção aqui não é o anjo com a cara brilhante, 在这里令人关注的并不是天使的相貌如同闪电， com as roupas brancas puríssimas, 也不是他的衣服洁白如雪，
mas as palavras dele. 而乃是他所说的话， Ele não está mais aqui. 他已经不在这里了。 Ressuscitou como ele disse que aconteceria. 照他所说的，已经复活了。 Vejam como a tristeza é motivada pela incredulidade. 我们在这里可以看到，我们的这个悲伤呢，就是也因着我们不信而笼罩起来了。 Jesus disse para os 12 discípulos e para os outros discípulos que ele morreria, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. 主耶稣有对那12个门徒说的，他会受死，同时第3天会复活。 E agora o anjo diz, ele ressuscitou como ele disse que iria ressuscitar. 那天使就说是，就照他所说的，已经复活了。 Quer dizer, a fé tem que estar alicerçada na palavra de Jesus. 换句话来说，就是我们的信仰，我们的信心必须要建立在主耶稣基督的话语上面作为根基。 Quando eu leio esse texto, eu lembro do diálogo de Jesus com Marta, a irmã de Maria e de Lázaro. 每当我看到这里之后，我就会想起这个拉撒路，就是玛利亚和马大的兄弟。 Lá no capítulo 11 de João, quando Jesus vai até o lugar em que eles moravam e Lázaro tinha morrido. 就是在约翰福音第11章里头，就是耶稣基督去了那个拉撒路他死去的地方。 E Jesus pergunta para Maria: você crê que o seu irmão vai ressuscitar? 那主耶稣基督就问他们说是你们相信你们的兄弟他会复活吗？ Desculpa, ele disse para Marta, não para Maria. 他是对马大说的，不是对玛利亚说的。 E a Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. 那么这个马大他说，我相信他在那末了的日子他会复活的。 Quer dizer, quando Jesus diz, eu vou ressuscitar, talvez os discípulos pensassem, ele vai ressuscitar lá no último dia, como todo mundo pensa que vai acontecer. A ressurreição, quando Deus estabeleceu o seu reino de maneira definitiva. 所以这就是当时候的人的这个观念，就是说是我们人都会在那个末日的时候，大家都复活，那所以当然的死去的人也会一同的复活了。 Mas lembrem o que Jesus disse para Marta lá em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. 但是不要忘记主耶稣他说，我就是复活，我就是生命。 Aquele que crê em mim não morrerá para sempre. 那些凡是相信我的人，不会一直留在死里头。 É difícil crer na palavra de Jesus. 所以我们要相信主耶稣的话是非常不容易的一件事情。 Porque ressurreição não é uma coisa que acontece todo dia. 因为这个复活并不是天天的，我们都可以看到有人复活。 E a ressurreição de Jesus quebrou o padrão daquilo que os judeus esperavam lá no final dos tempos. Não, a ressurreição do fim dos tempos aconteceu na ressurreição de Cristo. 而且这个复活呢，也打碎了这个犹太人他们传统的观念，就是在末日的时候大家都要复活。 Eu fico impressionado de ver como as pessoas hoje em dia têm uma fé muito rápida para acreditar em mentiras. 那么我就感到非常的惊讶，就是现在的人呢，对于那些谎言是特别的容易去相信他的。 Nas falsas notícias, 就是在那些虚假的信息， nas chamadas fake news, 就是我们现在很时髦的字眼，就是称之为英文的 fake news。 Essa semana eu ouvi pelo menos 2 ou 3 pessoas, inclusive alguém da minha família, que acredita em fake news.
这个星期呢，我居然就发现，在我的家人当中，有人就相信了那个虚假的新闻。Para a mente dessas mulheres, talvez a ideia de Jesus ressuscitar fosse fake news. 那么对于那些妇女来说，这个天使所讲的或许是一个虚假的信息。Mas agora elas veem o sepulcro vazio. 但是他们现在看到了那个坟墓里头是空的。Ouvem a palavra do anjo dizendo: lembrem da palavra de Jesus. 因为他们也听到了这个天使对他们说的，就照他所说的话，就是说是我们要听他的话。A desorientação dessas mulheres, que representava a desorientação dos discípulos, começa a ser questionada aqui. 那么，所以他们在这个时刻呢，就感到有点彷徨，迷惘，就是有点不大相信了主所说的话。E o anjo encarrega essas mulheres, na sequência, de contar isso para os demais discípulos. 那么天使，他们就要这些妇女，去把这个消息给它传开来。E é aqui que nós entramos no segundo aspecto que o texto mostra na sequência dos versículos 7 até o versículo 10. 那么这就是我们现在所要接着看到的，这一段经节的下半段。Que é a reorientação da vida a partir da palavra de Cristo, da pessoa de Cristo vivo. 就是我们要重新定向，就是按照着主耶稣基督所说的话语，按照主耶稣基督他自己本身给我们看到的情况来重新定向。O versículo 7, o anjo diz para elas falarem para os discípulos que Jesus ressuscitou, mas elas não viram Jesus ainda. 第7节呢，天使就要叫他们，去告诉给门徒说他已经从死里复活了，但是这些妇女还没有看到复活的主。Por enquanto, elas viram o sepulcro vazio. 目前他们所看到的只是一个空的坟墓。Por isso, elas estão ainda muito sem saber o que está acontecendo. O versículo 8 nos diz isso. 所以呢，在这个时刻呢，就让我们看到了，就是他们并不知道，并不了解到底当时候发生什么事情。Versículo 8 diz que elas saíram apressadas, assustadas, mas cheias de alegria. 就是在第8节，妇女们就急忙的离开了坟墓，又害怕又欢喜。Sabe aquela sensação quando você não sabe explicar direito o que está acontecendo? 换句话来说，就是他们也是我们有的时候会感受到的，就是不知道发生了什么事情。De você ser surpreendido com uma notícia que você não esperava que acontecesse. 就是我们被一个消息、被一个新闻所笼罩，这是我们原先所意想不到的。É assim que elas saem do sepulcro, elas estão correndo, ao mesmo tempo assustadas, viram um anjo de Deus, mas também com alegria, porque ele falou que Jesus está vivo. 那么同时呢，他们又害怕，因为见到了天使；另外一方面又欢喜，是因为听到了说主耶稣基督他是活着的。E aqui a coisa interessante acontece, a coisa mais interessante acontece no versículo 9. 那么我们在这里就可以看到了第9节有一些很意思的事情告诉给我们听。Enquanto elas estão correndo para avisar os discípulos que Jesus não está mais morto, que ele está vivo, que ressuscitou. 那么一边呢，他们就快的要跑去告诉给门徒，就是主耶稣基督已经复活了。O versículo 9 nos diz que Jesus encontra com elas no caminho e cumprimenta elas. 然而在回去的路上，他们就遇到了主耶稣基督，同时也跟他们打招呼。E elas reconheceram Jesus, ele está vivo. 然后他们这个时刻认出来了主耶稣基督，是复活的主。Caíram aos seus pés, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. 然后就跪在他的面前，就去敬拜了他。 Agora, aqui tem um detalhe que chama muita atenção.
那么在这里有另外一个细节，就是是我们关注到， Chama atenção por aquilo que não diz. 就是关注到的一个细节，就是他这里所没有写出来的， Quando as mulheres chegaram no sepulcro, elas viram um anjo. 就是当他们到了坟墓的前面，看到了天使。 O texto diz que esse anjo era brilhante, o seu rosto como um relâmpago. 那么这经文里头有说是，这个他的脸发光，就像是一个闪电一样。 As roupas brancas brilhantes. 他的衣裳呢都是洁白如雪。 O que diz aqui o versículo 9 sobre Jesus? 那么第9节在这里是怎么样子说到提起主耶稣基督的？ Não diz nada nem parecido com isso. 在这里并没有说到他什么样子或者穿什么衣服。 Não diz que o rosto de Jesus está brilhando. 像是这样子的描述一点都没有提起来，没有说到他的脸发光。 Não diz que as roupas de Jesus estão brancas, as roupas que tinham sido manchadas de sangue estão brancas, resplandecentes. 也 Não 没有 diz 说到 isso. 主耶稣基督他本来所穿的衣服，是应该是都染了鲜血的。那这个时刻可能就是也是洁白如雪，都没有提起这一方面。 Elas viram Jesus e reconheceram: esse é Jesus, aquele que nós vimos vivo há 2 dias ou 3 dias atrás. 他们看到了主耶稣基督，他们马上就认出他来了，就知道他就是我们2、3天前所认识的那一位活着的主。 Isso foi o suficiente para elas caírem a seus pés e o adorarem como Deus, como Filho de Deus. 对他们来说，这就足够了。他们就上前去抱住他，同时也去抱住他的脚，同时就跪拜了他。 Porque esse que antes estava morto, agora está vivo. 因为之前那一位活着的，现在又复活了。 E é o mesmo Jesus que nós conhecíamos antes. A gente nunca tinha visto esse anjo que apareceu antes. Esse Jesus, sim, a gente já viu antes. 是同样的主，我们没有见过天使，但是这一位主耶稣基督却是我们之前所认识的。 E Jesus diz a mesma coisa que o anjo disse para as mulheres. 那么主耶稣基督在这里所说的话，是和天使所说的是一模一样的。 Ele diz assim: não tenham medo. 他说：“你们不要害怕。” O anjo diz isso porque o anjo é muito diferente do que as mulheres. 这个天使会这样子说，是因为是和妇女是不一样的。 E Jesus diz isso para elas: não tenham medo, porque ele é exatamente aquele que elas conheciam antes. 那么主耶稣基督对他们这样说，是因为他就是那些妇女之前所认识的那一位。 Imagina você ir no enterro de alguém 你可以想象得到，就是你去参加某某人的葬礼， e 3 dias depois você encontra essa pessoa caminhando por aí. 然后3天之后呢，你就看到这个人就在路上走来走去。 É isso que acontece aqui. 就是发生这样子的事情， Você vai ficar apavorado. O que está acontecendo? 那你很可能的就会被吓着。 Se você não tem a informação que você tem aqui, de que Jesus disse: eu vou ressuscitar no 3º dia. 也就是如果你在之前你心理上没有准备，就是主耶稣已经有说过，我第3天后必会复活。 Então, é muito interessante como a narrativa vai levando adiante essa reorientação da vida. 所以我们在这里就可以看到了这一段的叙述，就告诉给我们，就说是我们的生命的重新定向。 Porque assim como os demais discípulos, talvez as mulheres pensassem: bom, a última coisa que a gente vai fazer por Jesus é terminar de ajeitar o corpo dele para o sepultamento. 因为那些妇女，她们本来心里头所想的，就是说我们在这里所能做的最后一件事情，就是到墓里头去，把他的尸体去整理一下。 Depois disso, a gente vai cuidar da nossa vida, fazer outras coisas, porque não tem mais nada para fazer em relação a Jesus.
然后整理好了之后重新安葬，然后我们就去做我们该做的日常生活吧。A gente sabe que os outros discípulos foram pescar, foram fazer outras coisas, voltaram para casa, os discípulos de Emaús. 我们知道这个里头有许多的门徒，这个他们都回家了，或者说是要走向以马忤斯的路上等等。Assim, era muito provável que essas mulheres também iriam dispensar esse último serviço a Jesus, ajeitando o seu corpo para o sepultamento, e iam voltar para casa e continuar a sua vida do seu jeito como antes. 所以很可能的这些妇女啊，她们也就是在回家之前呢，她们到了墓那前面要去整理一下主的尸体，然后就走了。Eu quero falar mais pouquinho sobre as mulheres aqui, tá, gente? 那么我在这里我要再多花一点时间来讲论妇女。Por quê? Porque os evangelhos todos destacam o papel importantíssimo que as mulheres têm no ministério de Jesus. 为什么呢？因为所有的福音书里头都有强调的妇女在主的传道方面的事工呢的重要性。Em Mateus 27, onde fala sobre a crucificação de Jesus, 在马太福音第27章，就是提到了主耶稣基督被钉十字架的时候。nós encontramos no versículo 55, no finalzinho da narrativa da morte de Jesus, 我们在第55节里头看到了，就是在记载着主耶稣基督受死的这个的那段记载的后面。esse comentário que Mateus faz sobre o papel das mulheres ao longo do ministério de Jesus. 那么在这里呢，就有着有关于主的事工的记载。Versículos 55 e 56 do capítulo 27. 就是马太福音27章55节到57节。Diz assim: muitas mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. 55. 对，eu ainda estou localizando, calma aí. 27, 55, é bem ali pertinho do capítulo 28. 27, 55, ok. 27, 55. 就是马太福音第27章55节，26、20，等等，só mais pouquinho. 27章55，有好些妇女在那里远远的观看，他们是从加利利跟随耶稣来服侍他的。OK。Versículo 56. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. 内中有抹大拉的玛利亚，又有雅各和约西的母亲玛利亚，并有西庇太两个儿子的母亲。Então, Jesus tinha sempre o auxílio de mulheres no seu ministério. Lucas capítulo 8 diz a mesma coisa no versículo 1, não precisa olhar lá agora, tá? 所以我们在这里我们就可以 diz a 看 mesma 到， coisa. 在主耶稣基督的事工当中，总是有着一群妇女在围绕着他的。那么我们在路加福音里头也可以看到同样的情况的。这段我们就不需要念了。E aí, na sequência, ainda no versículo 61, um pouquinho mais abaixo, no capítulo 27 de Mateus, 那么我们在马太福音第27章第61节里头，我们接下来也可以看到， diz ali que elas, Maria Madalena e a outra Maria, estavam ali sentadas em frente ao túmulo. 第61节有抹大拉的玛利亚和那个玛利亚在那里对着坟墓坐着。 Quer dizer, depois que Jesus foi sepultado, às pressas, e antes de terminar aquele dia com o pôr do sol, elas ficaram vendo onde Jesus tinha sido colocado. 换句话来说，就是主耶稣被钉十字架之后呢，大家就匆匆忙忙的就把他
这个送到了这个坟墓里头去，然后就关上了，然后这2位妇女呢，她们就坐在这个墓的前面就等着。É interessante que não fala de nenhum dos discípulos homens de Jesus fazendo isso. 很有意思的，在这里我们没有看到任何的男性的门徒也在那里。Os discípulos homens traíram Jesus, negaram Jesus e fugiram. 这个主的门徒男性，或者说是否认了主，背叛了主，或者是逃跑了。As mulheres tiveram a coragem de ficar ali até o fim. 但是那些妇女呢，她们却留下来，有这个勇气，一直直到最后。Então, é muito importante ver que é às mulheres que Jesus aparece primeiro, ressurreto. 所以我们在这里可以看到，这些妇女呢，在主耶稣基督复活的时候，这就是为什么他们是先见到他的。Ele não apareceu primeiro para Pedro, para João, para qualquer um dos discípulos, mas para as mulheres. 同时，主耶稣就是在重新显现出来的时候，首先是显现给妇女们看到的。Elas são as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. 因为他们就是主耶稣基督复活的见证人。Homens, não desprezem as mulheres. 所以，弟兄们，我们不可轻看我们的妇女，我们的姊妹。Porque Cristo não fez isso e Deus não fez isso. 因为基督他没有轻看他们，神也没有轻看妇女。Elas foram corajosas e ficaram até o fim quando Jesus morreu e foi sepultado. 他们是勇敢的，同时他们也是一直就是在那里守着，就是当主耶稣基督被埋葬的时候。E são as primeiras a encontrarem o próprio Jesus vivo e a anunciar isso para os outros. 他们也是首先见到了复活的主，同时也就出去传扬复活的主的这件事实。E é interessante que elas veem Jesus e elas caem aos seus pés e o adoram, diz o texto. 而且很有意思，就是他们看到了主，就立刻的就俯伏跪拜，来敬拜他。O testemunho das mulheres naquela época não valia no tribunal. 但是当时候妇女的这些见证呢，就是在法庭里头是没有效的。O valor de verdade era só o testemunho dos homens. 也就是说是在法院里头、法庭里头，这个受审的时候，见证人呢是只可以是男性的。Deus gosta de mexer com as coisas que os seres humanos consideram mais importantes. 我们在这里可以看到，神他就喜欢，就是和人的观念来去唱反调。E ele faz questão de que sejam as mulheres as primeiras testemunhas da ressurreição. 这个他就故意的就是要妇女们成为他复活的见证人。E são as primeiras a receberem uma tarefa, uma missão da parte de Jesus. 他们也是首先接受了主耶稣基督给他们的这个任务职责。No versículo 10, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. 你们要去告诉我的那些弟兄们，叫他们往加利利去，在那里必见到我。E aí nós pulamos o texto para o versículo 16 em diante. 然后我们就跳到了第16节。Não que os outros versículos não sejam importantes, mas eles não são tão importantes. 但并不是说是这中间我们跳过的这些经节就不重要了，但是在这里不是我们的主题。O que nós temos aí no meio é os judeus instruindo os guardas do sepulcro a dizer que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus e por isso estavam dizendo que ele tinha ressuscitado. 在我们跳过的经节当中呢，其实就是有着这个犹太人呢，就指示那些兵丁，就是说是啊，你们回去你们要说，这个因为耶稣的门徒啊，就把他的尸体给偷走了，
你们要这样讲。 A gente sabe que isso não é verdade. 我们知道这不是事实，这不是正确的事。 Mas aí o versículo 16 nos diz o que os discípulos fizeram quando receberam a comunicação, o recado das mulheres. 但是第16节，当那些妇女告诉给那11个门徒之后呢，他们是怎么样一个反应呢？ O versículo 16 diz que eles foram para Galileia, onde Jesus iria encontrar com eles. 他们就往那个加利利去，到了耶稣所约定的山上。 E aí o versículo 17, que é muito importante. 第17节是非常重要的一段经节。 Porque aqui diz que os 11 discípulos, homens que veem Jesus, 在这里就说到那11个门徒都是男性，他们见到了耶稣， diz assim, quando o viram, o adoraram. 就拜他。 Mas alguns deles duvidaram. 但是中间还有人疑惑， Esses homens não têm jeito mesmo, né? 这些男人真是没用。 As mulheres veem Jesus e caem aos seus pés e abraçam os seus pés e o adoram. 那些妇女看到了主耶稣基督，就一点都没有迟疑的，就是跪在了他的脚前，然后去拜他。 Os 11 discípulos, Judas já não está mais entre eles. 在这里11个门徒，当然那个卖主的犹大已经不在那里头了。 Quando vem Jesus, alguns deles duvidam que é Jesus. 当他们见到了耶稣，居然还有一些人呢怀疑了。 Que coisa! As mulheres creem muito melhor que os homens. 所以我们在这里就可以看到，妇女的信是比这个男性的信更纯真。 Como homem, eu posso entender isso. 那么我身为一个男性呢，我可以了解这一点。 Tinha professor meu que dizia que homens veem tudo por microscópio. 这个我曾经有过一个教授告诉过我，就说是男人看事情呢，都是要用显微镜去放大来看的。 Querem descobrir todas as coisas certinho para daí então chegar a alguma conclusão. 他就是要事情都分析得清清楚楚，然后来下一个结论。 As mulheres, que também são muito atentas aos detalhes, têm uma visão um pouco mais completa das coisas e logo chegam às conclusões certas. 妇女也是非常细心的，但他们的眼光却比较宽阔一点，他们也能够得到同样的答案的。 Eu posso imaginar alguns discípulos pensando, não, vamos dar um tempo aqui, vamos ver se é Jesus mesmo. 那么有的人他就说啊，我们要等一等，我们要去思考一下，看看他是不是真的是主耶稣基督。 A incredulidade muitas vezes caminha junto com essa ideia racionalista de ver tudo certinho antes de admitir, é assim o assado. 但是不信和这个什么事情都要分析得非常的清楚，都有很多时候是并行的。 É claro que muitas vezes as mulheres também chegam a conclusões erradas. 当然了，妇女也有许多时候，她们所得到的结论是错误的。 Às vezes deixam de ver algum detalhe que o homem vê e que diz, olha, isso é importante. 有许多时候，他们就看到了一些的细节，是男性就认为这是很重要的。 Por isso que homem e mulher se complementam no casamento. 所以这就是为什么我们在婚姻里头，男性和女性是互补的。 Mas nunca devemos desprezar essa percepção que as mulheres aqui têm de que Jesus realmente é Jesus. 但是我们不能够轻忽这个妇女的所下的结论，就是他们见到了主耶稣基督就。 Agora esses homens veem Jesus e alguns duvidam. 那么现在这些男性，他们看到了主耶稣基督，居然还有人疑惑。
Por isso que as palavras de Jesus na sequência são muito importantes. Primeiro, ele fala da sua autoridade. 所以这就是为什么接下来这段经节是至关重要的。首先他说到权柄， Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, versículo 18. 他对他们说，第18节，天上地下所有的权柄都赐给我了。 Aquele que foi crucificado como um bandido, como um impostor, como um rebelde pelos romanos. 那一位被这个罗马兵丁，就是当作是一个虚假的人物的人，已经复活了。 Aquele que foi rejeitado pelas autoridades romanas como um impostor, como um Messias falso. 这个被这个罗马的法庭也认定为是一个骗子的那一个人。 Agora não somente está vivo, mas recebe toda a autoridade sobre o mundo, sobre terra e céu. 他现在不只是已经复活了，同时天上地下所有的权柄都给了他了。 Porque ele é o Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. 因为他就是神的儿子，他是万物都要交托给他的。 Lá em Romanos 1,4, não precisa abrir, diz mais ou menos o seguinte, que ele foi reconhecido como Filho de Deus por causa da ressurreição. 在罗马书第1章第4节，就是因着他的复活，他就被公认为这神的儿子。 A ressurreição dos mortos prova que Jesus é aquele que deveria vir ao mundo. 主耶稣基督的复活，就足证明了，就是他就是那一位要来到这世界上的。 Primeiro, para ser rei dos judeus, 首先成为了犹太人的王。 lembrando que ele foi condenado à morte, foi colocado uma plaquinha na cruz dizendo Rei dos Judeus. 不要忘记，当他被钉十字架的时候，那个他的头上也被钉了一个牌子，上面写的犹太王。 E agora, quando ele ressuscita dos mortos, ele é rei do universo. 那现在他复活之后，他就成为全宇宙的王。 Nos céus e na terra, toda autoridade foi dada a ele. 天上地下所有的权柄都赐给他了。 Eu queria chamar a atenção nessa parte que eu chamo aqui de revelação de Jesus aos seus discípulos. 那么我想要在这里，让我们大家特别的关注一下，主耶稣基督的启示。 Que ele não diz apenas que ele tem essa autoridade suprema de reinar sobre tudo e todos. 他在这里不只是说到这个，他有这个天上的这个权柄是能够管辖万物万事万人的。 Mas no final, as últimas palavras do Evangelho, no versículo 20, nos dão segurança para a nossa vida daqui para diante. 而且我们在第20节里头，就是最末了的一个经节，也可以给了我们一个足够的一个安全感。 Porque Jesus diz: Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. 因为在这里他就说，我就常与你们同在，直到世界的末了。 Essa autoridade sobre céu e terra lhe dá a possibilidade de acompanhar, de estar ao lado dos seus discípulos nas suas vidas para sempre. 那么在这里呢，我们就可以看到了，主耶稣就有这个权柄，他是能够随时随地的，就是在我们的身边，直到永远。 A gente diz Jesus ressuscitou e subiu ao céu, sem dúvida nenhuma. 当然，毫无疑问的，我们知道主耶稣基督复活了，同时也被升上天了。 Mas depois ele envia o seu Espírito, dia de Pentecoste, para estar com os seus discípulos para sempre. 但是在五旬节的时候，他就差派了圣灵和
众门徒们同在，直到永远。 Assim, o Espírito que habita naqueles que são do povo de Deus, naqueles que creem em Jesus, é a presença de Jesus com os seus discípulos para sempre. 这样那个圣灵呢，与门徒们同在的呢，就是主与我们同在。 Por isso, nós podemos dizer com toda a intensidade aquilo que o Salmo 23 nos diz. 所以这就是为什么我们可以有确据的来肯定这个诗篇第23篇所说的。 Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. 哪怕是我通过了死荫的幽谷，你仍与我同在。 O Emanuel, lá do capítulo 1, versículo 23, que diz, Deus conosco, agora se torna Deus conosco para os discípulos, sim. 就是在第1章第23节里头有说到，以马内利就是神与我们同在。 Mas a última coisa que Jesus faz nessa reorientação da vida a partir da ressurreição 那么因着这个复活而带来的一个重新的定向， é dar responsabilidade aos seus discípulos. 就是要把这个责任感交托给门徒， Compartilhar da vida nova juntamente com Cristo ressurreto 这个新的生命是我们需要和主耶稣基督一同共享的。 é uma grande bênção, um grande privilégio que Deus nos concede. 是我们所得到从神那边得到的那个荣耀荣誉， Mas com todo privilégio vem responsabilidade. 就是荣幸。当然的，我们有了这个荣幸，但是我们也要有我们的责任啊。 Então, a esses discípulos que já não sabiam mais o que fazer depois que Jesus tinha morrido, 就是这些门徒们，当主去世之后，他们就彷徨了，不知所措。 Pedro e alguns outros estavam pensando em voltar a pescar. 彼得还有一些门徒们，他们就想说我们要回去捕鱼了。 Os discípulos de Emaús estavam voltando para casa, para suas atividades normais. Acabou o sonho com Jesus. 以马忤斯的门徒，他们就想要回家了。他们认为这个梦想幻灭了，破灭了。 Eles agora recebem uma responsabilidade no versículo 19 e 20. 他们现在都在第19节和第20节呢，都得到了一个新的责任。 Muitos cristãos não leem isso com atenção. 有许多的基督徒呢，读到这两段经节的时候呢，非常的不注意。 Eu acho que tem igrejas com versões diferentes desse texto aqui. 我想或许有的教会他们所用的版本是不一样的吧。 Para resumir, eu diria que muita gente lê esse texto do versículo 18 por 19 da seguinte forma. 那么我可以这样讲，说是有很多人读到第18节、第19节的时候，他们是这样子读的。 Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 主耶稣基督告诉给门徒说是天上地下所有的权柄都已经赐给我了。 Portanto, muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. 所以你荷包里头要满满的，你的健康呢也是非常好的，是可以去变卖给别人的。 É essa a leitura que as pessoas fazem da ressurreição de Cristo. 很多人就是这样子认为，主耶稣基督复活之后就是要使我发财，使我有健康的身体。 E Jesus diz no versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. 但是第19节说，所以你们要去，使万民做我的门徒。 Essa é a nossa grande, maior responsabilidade na vida. Se você ainda está procurando saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, como tem gente às vezes falando por aí, 所以这就是我们的最大的重要性。当然了，我们在外面可以听到有很多人就说是我们生存的意义何在？ qualquer outro propósito na vida do cristão vem depois desse primeiro aqui, dessa prioridade. 我们的生存的
任何的意义呢，都可以是在这一段经节之下的。É para isso que nós estamos aqui como discípulos de Jesus. A nossa vida foi reorientada pela ressurreição de Cristo para isso. 这就是我们成为门徒的目标，因为我们的生命呢都已经重新定向了， Para anunciar que Jesus vive, 来宣扬主耶稣基督活着， que Ele é o Senhor e Ele foi dado para ser o Rei do universo, 他是主，他是全宇宙的王， e que Ele é capaz de resgatar a vida de pecadores e trazê-los diante de Deus como filhos amados. 他能够把所有的人都救赎出来，成为这个爱子。 Mas para isso você precisa se submeter a Ele. O batismo indica isso. 但是为了要达到这样的一个目标呢，我们就必须要顺服神，我们要奉主的名给他们施洗。 Para isso você precisa conhecer a palavra de Jesus e viver a partir disso como as referências importantes e básicas da sua vida. 我们也必须要了解主的话语，我们要知道我们生命当中重要的事物何在。 Privilégio, responsabilidade. 我们就是要有权利和义务。 Então esse é o caminho que a gente vê traçado aqui na narrativa da ressurreição de Mateus. 所以我们就是在这马太福音里头，因着主耶稣基督复活的这个史实，我们在这里所看到的一些功课。 Nós temos uma tarefa importante. Jesus diz para os seus discípulos, lá no capítulo 16, versículo 18 de Mateus, eu edificarei a minha igreja. 我们在这里有一个很重要的功课，就是在马太福音第16章18节里头有说到，就是我将会这个把我的教会建立在这个磐石上面。 Ele não diz eu estou edificando minha igreja, ele diz no futuro eu edificarei minha igreja. 他当时他并没有说是我正在建造我的教会，而乃是他是用的未来式，就是我将会建造我的教会。 E ele nos usa a cada de nós como colaboradores nessa tarefa a partir do Pentecoste, a partir da vinda do Espírito Santo. 所以从那个五旬节之后，从圣灵来了之后呢，他就开始使用我们来完成他的这个重大的任务。 Portanto, irmãos, vamos hoje celebrar a vida de Cristo, a ressurreição que reorienta a nossa própria vida. 所以各位弟兄姊妹们，我们在此时此刻呢，就是在这里庆祝了这个主的复活，就是可以在我们生命当中进行重新定向的， para que sirvamos a Deus nesse mundo. 为的是要能够使我们更好的在这个世界上能够去服侍主。 Amém. Vamos Amém. orar? 我们一同低头祷告。 Senhor nosso Deus, queremos te agradecer mais uma vez pela mensagem da tua palavra. 我们再一次的感谢你所赏赐给我们的信息。 Obrigado, ó Deus, porque aquilo que nós lemos no Evangelho, falando sobre a ressurreição de Cristo, nos encoraja. 我们感谢主，因为在这个福音书里头所记载的这些叙述呢，都能够激励了我们每一个人的人心。 Nos dá a esperança de que a mortandade que a gente vê ao nosso redor, dia vai ser superada, vai ser ultrapassada pela vida vitoriosa em Cristo. 让我们都看到了，在这个世界上现在所面临的这个死权呢，有一天都将会过去。 Obrigado porque podemos confiar que o Senhor está agindo hoje, trazendo no meio de um mundo tão desorientado a orientação do Evangelho que nos leva a olhar para valores superiores para a vida. 我们感谢主，这个因着你所带来的这些话语呢，就能够使得我们重新定向，能够让我们以着更高标准来去看这个世界，看这个生命。
Ajuda-nos a cumprir a nossa missão, a nossa tarefa, também olhando com firmeza para Cristo, esse Cristo que é vivo, que está conosco e que é Senhor de todo o universo. 所以求您帮助我们，能够让我们能够更忠心的去追随主所要交托给我们的这些职责，能够让我们好好的去服侍我们的主耶稣基督，就是世界的主，世界的王。 Assim oramos no nome dele. 我们这样子奉主耶稣圣名感谢与祈求， Amém. 阿门。 Muito bem, irmãos, vamos passar para a ceia do Senhor e hoje é momento especial de lembrarmos disso, é claro. 那么，弟兄姊妹们，现在我们都要想起，今天是一个特别的日子。 A gente gosta de pensar que a ceia está muito ligada com a morte de Cristo o tempo todo. 我们一向的观念呢，就是认为这个圣餐呢是和主耶稣基督的受死有关的， E é verdade, 没有错， mas é uma parte da verdade. 但是只是事实的一部分。 Porque essa celebração da entrega da vida de Cristo por nós 因为我们在这里所庆祝的，不只是他的生命，也献上了， só é completa a partir da ressurreição de Cristo. 也只有这个当他复活之后才能够完成的。 Sem a ressurreição, a morte de Cristo foi inútil. 没有复活的话，那他的死是无效的。 Por isso, Paulo diz lá em 1 Coríntios 11 que quando nós participamos da ceia, 所以这就问为什么保罗在哥林多前书第11章里头说到，当我们来剥饼的时候， nós celebramos a morte de Cristo até que ele venha. 我们在这里就是庆祝他的死，直到他再来。 Ou seja, ele está vivo e está voltando. 换句话来说，他其实没有死，他其实已经复活了，他同时还会再回来。 Então, esse é o contexto no qual nós também celebramos a ceia do Senhor que está vivo, entregou sua vida, mas ressuscitou. 所以这就是我们在这里所看到的一个背景，就是他已经复活了。 Por isso, agora, vamos nos colocar diante de Deus em uma oração silenciosa, em que vamos pedir que Deus acompanhe a cada um de nós, nos nossos lares, celebrando em conjunto aqui pela internet, mas cada um no seu lar, esta ceia do Senhor de uma maneira digna, lembrando do grande amor de Deus em Cristo e da sua ressurreição. 所以我们在这里每一个人都要在各自的家里头默祷，我们都要想起，这个主耶稣就为我们所做出了的那么莫大的牺牲，以及他的复活。 Cada um orando silenciosamente, depois eu termino com uma oração. 我们每一个人都要默祷，然后最后由牧师来做一个结束祷告。 Senhor nosso Deus, nossas palavras são muito limitadas para expressar a nossa gratidão. 主啊，我们在此感谢你。 Nós queremos reconhecer que é um grande amor demonstrado na oferta da vida de Jesus por nós. 我们都承认主耶稣基督，他把自己的生命献上了给我们。 E ao mesmo tempo nos maravilhamos diante da vitória dele sobre a morte. 同时我们这个也非常的惊讶，他是如何的去战胜了这个死权。 Que significa para nós o começo da vida eterna já nessa vida. 这个对我们来说，就是在今生今世的一个永生的开始。 E uma esperança que se renova a cada dia a partir da ressurreição de Cristo. 同时也因着基督的复活呢，就带给了我们每一个人盼望。 Te louvamos porque podemos participar agora em conjunto, apesar de distantes, desta celebração.
这些盼望都是日日的更新的。虽然我们每一个人都在各自的家里头，都相隔之间都有些距离，但是我们都在一同的庆祝。No nome precioso de Jesus. 我们奉靠主耶稣的圣名。 Amém. 阿门。 Queremos lembrar das palavras da instituição da ceia do Senhor. 那么我们都要想起当主耶稣就是设立这个圣餐的时候所说的话。 Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou do pão, ele deu graças a Deus e o partiu. 当主耶稣基督被卖的那一夜，他拿起饼来拨开，注谢了。 Então deu aos seus discípulos, dizendo: comam dele todos. 递给他们就说：“你们都要如此行。 Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. 这是我的身体，是为你们所舍的，你们都要如此行，为的是纪念我。” É o que nós queremos fazer agora em conjunto, comendo do pão que representa o corpo de Cristo. 这就是我们现在所想要去做的事情，就是我们要领这个饼来纪念主耶稣基督的身体。 A palavra de Deus nos diz que Jesus, a seguir, tomou o cálice e deu graças a Deus. 然后主的话语告诉我们说是，接着呢，他拿起杯来， Então, o deu aos seus discípulos, dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vocês. 递给他的门徒说：“这是我立新约的血，是为你们个人而舍的。 Tomem dele todos, façam isso em memória de mim. 你们都要喝这个，都要如此行，为的是纪念我。” É o que nós queremos fazer agora, beber do cálice que representa o sangue de Cristo dado por nós. 这就是我们现在所想要去做的，就是要领受，这个血是为我们而舍的。 Amém. 阿门。 Passo a palavra para o Thomas. 我们现在有请郑弟兄。谢谢 Kitchen 的牧师为我们带来这么好的讯息。 Nosso agradecimento ao pastor Kirchner por ter nos trazido esta bela mensagem de hoje. 下面我们要唱回应诗歌。 Cantaremos hino responsivo. 我们仍然请雨季姐妹来带领我们今天的回应诗歌。 Irmã Cristina. 谢谢一群的牧师讲主耶稣复活的讯息。 Obrigado, pastor Kirchner, por ter nos trazido essa mensagem da ressurreição. 使我们生命中充满了希望。 Que nos fez a nossa vida repleta de esperança. 所以我们现在用这首诗歌因他活着 E cantaremos o hino porque ele vive, 来回应我们的神。 como responsivo. 我再次邀请大家同心跟我来颂赞我们的天父。 Então cantaremos todos juntos com o microfone desligado. 此慈爱之，他名叫耶稣，他爱世人，一生行者，有舍生命。 是我罪得赦的那空分，却能证明救主活着，何等甘甜！靠耶稣基督，他代
给我满足喜乐，感觉安慰，难使我确信，我能面对未来坎坷，因主活着，因他活着，我能面对明天，因他活着，不再惧怕，我深知道他掌管明天，生命充满了希望，只因他活着。彼得前书第1章第3节，愿圣赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。 A irmã Cristina leu o versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 唯独生命和人生苦难，一一攻克，借主耶稣战胜了使我将看到他荣耀光，见他活着，因他活着，我能面对明天，因他活着，不再惧怕，我深知道他掌管明天，生命充满了希望，只因他活着，生命充满了希望，只因他活着。感谢主，荣耀归于神，阿门。 Graças a Deus, que a glória ao Senhor. 下面我们要低头祷告。 Oremos. 我们的主耶稣基督，我们谢谢你借着 Kitchen 的牧师所传讲的这么好的讯息。 Nosso Senhor, nós te agradecemos pela essa bela mensagem que o Senhor nos falou através da boca do pastor Kirchner. 我们愿意将这些讯息放在我们的心里， Nós queremos colocar esta mensagem no nosso coração, 行在世上， para que nós possamos agir, 把福音传给在我们周围的每个亲戚朋友， e transmitir o Evangelho para todos os amigos e parentes ao nosso redor. 盼望能带领更多的人归入主的名下。 E desejamos que nós possamos trazer mais e mais pessoas para o Cristo. 我们这样祈求祷告，是奉主耶稣基督的名求。 Assim nós agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. 阿们。 Amém. 奉献的时间， Da oferta. 我们真的感谢主，我们在疫情当中，我们教会真的没有任何的
匮乏啊。 E nós estamos, graças a Deus, durante a pandemia, nós não passamos por necessidades financeiras. 但是我们为了把福音广传，我们需要更多的弟兄姐妹奉献。 Mas com o objetivo de que o Evangelho possa propagar cada vez mais e mais. 奉献出你们的智慧，奉献出你们的能力，奉献出你们的才华。 Que nós possamos ofertar não somente o dinheiro, mas também a nossa capacidade, nossos talentos ao Senhor. 让我们真正的能够把福音广传到每一个地方。 Para que todos nós possamos trabalhar em prol da propagação do Evangelho para todos os lugares. 这上面有教会银行的账户，如果弟兄姐妹愿意奉献，可以透过网络来做奉献。 Nesse slide contém as informações bancárias da igreja. Se os irmãos desejarem, podem realizar transferência bancária. 下面是报告事项。Informes. 我们很高兴我们能够透过直播，把我们每个礼拜的讯息传扬到各地去。 Nós estamos muito contentes que através do live em diversas plataformas nós possamos propagar o Evangelho para até diversos lugares do mundo. 我们很高兴在这1个月来我们的 Facebook 上面触及的人数从246人增加到了542人。 E nós destacamos especialmente que nos últimos 28 dias as pessoas que assistem pela Facebook Live passaram de 246 pessoas para 542 pessoas. 那么我们所包含的地区已经从巴西、美国、加拿大、西班牙、意大利、德国、台湾、马来西亚、香港、中国这些地区都有。 E as regiões que abrangem os espectadores são do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, Alemanha, Taiwan, Malásia, Hong Kong e China. 我们盼望我们能够继续的努力，把福音真正的传扬出去。 Que nós nos esforcemos para a propagação do Evangelho. 下面还是要提醒大家，这个疫情的这么可怕。 E ainda temos informes para que os irmãos prestem atenção nessa pandemia. 虽然我们已经开始打了疫苗，可是疫情仍然没有减缓的趋势。 Embora nós já começamos a campanha de imunização, porém os casos de pandemia ainda não têm a tendência de diminuição. 我们也有几位心爱的姐妹也因为新冠肺炎而过世。 E nós já tivemos irmãos e irmãs que se faleceram por causa da pandemia. 因此，我们再一次的呼吁弟兄姐妹们要特别注意自己的健康。 Portanto, nós alertamos a todos os irmãos, tomem cuidado, cuide-se bem da sua saúde. 要加强防疫， reforçando as suas proteções. 能打疫苗的就赶快去打疫苗。 Aqueles que puderem, vão e se vacinem. 下面是我们的每周2次的读经祷告会。 Nós temos o informe sobre as nossas reuniões de orações e de estudo bíblico. 2 vezes por semana. 在礼拜3跟礼拜5的晚上7点半。 Nas quartas-feiras e sextas-feiras, às 19h30. 我们透过 Zoom 来做这样的查经祷告。
a nossa reunião de estudo bíblico e de oração nas nuvens via Zoom. 盼望弟兄姐妹都能够踊跃的来参加。 Nós esperamos a participação dos irmãos. 等一下主日崇拜后，我们有长职同工会， Após este culto, nós teremos a reunião de líderes, presbíteros e diáconos. 我们敬请各位长职同工，还有各团契的领导人都能够留下来开会，商讨我们教会的事工。 Pedimos aos presbíteros, diáconos e todos os líderes dos grupos possam permanecer para que nós possamos discutir os nossos planejamentos. 我们3位长老还有什么补充报告的事情没有？ Eu gostaria de pedir aos presbíteros se há alguns informes complementares. 我没有，谢谢。 Não há, 没有，谢谢。 não há. 大嫂有没有？大嫂今天没有，谢谢。 哦 Não há, ，OK。 obrigado. 如果没有的话，我们就请Kitchen 的牧师为我们做祝祷。 Não havendo, então nós vamos pedir a bênção apostólica pelo pastor Kirchner. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 愿主耶稣基督的恩惠， o amor de Deus 上帝的慈爱 e a consolação do Espírito Santo 与圣灵保惠师的安慰， estejam sobre cada de nós, agora e sempre. 与我们众人同在，从今直到永远。 Amém. 阿门。谢谢 Kitchen 的牧师。 Nós agradecemos ao pastor. Obrigado, pastor. Obrigado. Prazer, como sempre. 这是我的荣幸， Obrigado, pastor. 一如既往的 Especialmente 感到 num 荣 dia 幸。 como hoje, a gente sente satisfação em falar a palavra de Deus. 特别是今天 Continue 复 animando 活 todo 节 mundo aí. 我感到非常的荣幸，能够在这里跟各位弟兄姊妹们分享。 Mas olha, boa reunião aí pro pessoal e 大家， boa Páscoa para todos. 祝各位接下来的开会顺利，复活节快乐。谢谢。 Tá joia. Tchau, tchau.